Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar do filme Sonhos de Trem. O filme Sonhos de Trem, concorrendo ao Oscar também, vai contar uma história muito emocionante pra gente, vai falar de família, vai falar de luto, vai falar de trabalho, vai falar de muito tema interessante que a gente vai trazer também a nossa visão espiritual aqui do filme para vocês. Mas antes da gente começar a fazer a nossa análise espiritual, aproveita que você está aqui, deixa o seu like para gente, curte aqui esse vídeo, compartilha com os seus amigos, curte aqui o nosso canal, segue a gente, veja a nossa programação semanal. A gente tem muita programação. Nós já analisamos mais de 260 filmes. Então, explora nosso canal, vai deixando like pra gente, deixa os seus comentários, porque cada vez que vocês deixam comentários pra gente, ajuda muito e faz o canal ganhar relevância. Se você está assistindo a gente pela TV Mundo Maior ou ouvindo a gente pela Rádio Boa Nova, deixa o seu like no canal que você estiver e depois que você tiver um tempinho, clica aqui, procura a gente no canal do YouTube, Tatiana Benites, e deixa seu like também, curte a gente, segue a gente, coloca lá o sininho para tocar cada vez que a gente coloca uma novidade para vocês e participa com a gente aqui do nosso canal, escreve, deixa o seu recadinho e as suas sugestões também. E se você assistiu o filme Sonhos de Trem, já escreve aqui pra gente. Você já assistiu? O que você achou? Eu achei esse filme emocionante e dá pra gente fazer muita reflexão. E falando nisso, vamos chamar o nosso amigo Damião para falar a ficha técnica desse filme. Damião, com você. Vamos falar do Sonho de Trem, né? Amei o filme, adorei esse filme, Sonhos de Trem. Data de lançamento 21 de novembro de 2025 na Netflix. Direção Clint Bentley. O título original é Train Dreams. O filme tem Adolfo Veloso. O Adolfo Veloso é o renomado diretor de fotografia, ele é brasileiro, é dessa categoria que o filme está indicado ao Oscar de 2026. Nós estamos apresentando um programa antes do resultado do Oscar. Então, depois você escreve aqui embaixo qual foi o resultado. A gente está na torcida pelo Adolfo Veloso, que é o diretor de fotografia de Sonho de Trem, que tem 1h e 43 minutos de duração, é um drama. Em Sonhos de Trem, Robert é um dos muitos madeireiros responsáveis por construir e expandir ferrovias pelos Estados Unidos, isso lá no início do século XX. Órfão desde muito jovem, Robert cresceu entre as florestas imponentes do noroeste do Pacífico, em um mundo que se transforma cada vez mais rápido durante o agitado século XX. Por causa do árduo trabalho, Robert precisou passar longos períodos afastado de quem mais amava, sua esposa e sua pequena filha, quando uma tragédia sem precedentes atinge a família. Ele, Robert, precisa aceitar a derrota, se esforçar para relembrar os laços únicos de uma jornada que, ao mesmo tempo, é distinta, mas universal, Tati. O filme é muito bonito. O filme traz uma história de vida muito forte e que algumas pessoas vão se identificar com alguns sentimentos ali. Mas antes da gente começar a falar do filme, eu vou passar para vocês a vinhetinha para a gente se preparar, pegar nossa pipoca e depois conversar. Agora sim, vamos falar do filme Sonhos de Trem. É um filme emocionante, é um filme que vai mexer aí com os nossos sentimentos,
porque ele vai falar de família, vai falar de trabalho, vai falar de luto, vai falar de luta, né? Vai falar de sobrevivência, de sacrifícios. E a primeira coisa que eu acho interessante da gente falar do filme é a questão do trabalho digno, da vida simples, de coisas que às vezes a gente não valoriza e que às vezes muita gente se compara e vai falar, ah, não, precisa de um diploma, precisar, o verbo precisar, tem que, né? E tanta gente vive tão bem numa vida simples. E às vezes os nossos sonhos às vezes são simples, né? E o trabalho é digno quando a gente faz com amor, o trabalho é digno quando a gente não tem que passar por cima de ninguém para conseguir o que a gente quer, para trabalhar bem, para passar o nosso dia bom. Então, o filme traz essa reflexão. Ele é um homem que trabalha com madeiras, né? Ele é madeireiro. E então ele tem que passar muito tempo longe da família, porque ele precisa, esse trabalho é um trabalho local, né? Então eles precisam abrir caminho para as linhas de trem e ele resolve trabalhar com isso para conseguir sustentar a sua amada, a pessoa que ele quer formar a família, e ele forma, né, uma família com ela, mas é o preço do trabalho. E às vezes eu fico pensando, qual é o preço do nosso trabalho? Quanto tempo a gente se dedica mais aos nossos trabalhos do que a nós mesmos? Às vezes a gente esquece da nossa saúde, a gente deixa a nossa saúde de lado por causa de um trabalho, a gente se sacrifica a nossa família, sacrifica a nossa vida social por causa do nosso trabalho. E quanto vale? Qual é o preço desse nosso trabalho, desse nosso suor? Isso vale a pena? Se isso vale a pena, ok. Se a gente vê que não está valendo mais a pena, que isso já não está mais agradando a gente precisa começar a repensar os nossos passos. E o filme traz essa reflexão, traz a reflexão do que é o que ele quer, é o que ele precisa, é o tem que, e eu acho que o eu preciso e o eu tenho que são coisas que a gente precisa refletir muito. Porque a gente precisa ver o quanto a gente está dando valor a isso, mas que a nossa família, a nossa saúde e coisas que a gente precisa trazer para o nosso dia a dia e falar, vale a pena? Não vale? Mas o trabalho, ele tem que ser digno, ele tem que ser um trabalho limpo, a partir do momento que a gente tem que passar por cima de alguém, ou prejudicar alguém, ou humilhar alguém para conseguir alguma coisa, para mim, já não vale muito a pena. E vale mais a gente ter uma vida simples e digna do que ter muito dinheiro e maltratar as pessoas, ou ter pessoas que não vivem felizes por causa das nossas atitudes ao nosso lado. O que você acha, Damião? Olha, falar de sonhos de trem, a gente começou bem, né? Falar do trabalho digno, né? O trabalho digno e a vida simples não são apenas recomendações, né? Éticas, mas pilares fundamentais, né, Tati, para a evolução espiritual, associados diretamente à lei do trabalho e à lei do progresso. O trabalho é visto como uma necessidade de vida para o aperfeiçoamento dos seres, enquanto a simplicidade ou moderação permite o foco do que é essencial, evitando o desgaste desnecessário com a vaidade, o materialismo. Entretanto, o trabalho, ainda que material, nos proporciona muito mais do que apenas o necessário à nossa sobrevivência.
O trabalho é instrumento de evolução. Pergunta 674 de O Livro dos Espíritos. Está lá. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E a resposta da espiritualidade: o trabalho é uma lei da natureza e, por isso mesmo, uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar, mas por quê? Aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. E aí o filme também, né? Estamos falando de sonhos de trem. O filme também fala da distância da família, né, Tati? E o trabalho digno. A distância da família, motivada pelo trabalho, envolve um equilíbrio entre a necessidade do sustento e o cumprimento dos deveres profissionais, que fazem parte do progresso material, e a importância da convivência familiar como instrumento de evolução. E o Espiritismo entende que, embora a convivência seja ideal para fortalecer os laços de alma e educação, a ausência física temporária não corrompe os vínculos de afeto. Mas, Tati, trabalho e família, como achar esse equilíbrio, Tati? É difícil, né? É difícil porque é aquela coisa que às vezes algumas pessoas falam que é um mal necessário. Não é um mal, né? É da natureza humana. A gente precisa trabalhar. Olha lá, o precisar tem que, né? Nós precisamos trabalhar para evoluir. Precisamos trabalhar para lidar com pessoas, para socializar, para aprender com o outro. Ainda que agora a gente trabalhe tanto assim online, a gente precisa socializar, a gente precisa conversar com as pessoas, a gente precisa entender o que o outro sente, entender o que nós sentimos no conjunto. Então, o trabalho, ele é necessário. Agora, equilibrar a questão da família com o trabalho é o nosso desafio. Porque tem gente que não quer trabalhar. Tem gente que quer trabalhar demais. Tem gente que faz de tudo para não ir no trabalho, gente. Tem gente que faz de tudo para não trabalhar. Tem gente que quer viver de renda, quer viver ali na vida boa, sem ter que mexer uma palha. Mas aí, onde é que fica aquela nossa evolução que a gente precisa ter quando a gente vai fazer algo para alguém, quando a gente vai compartilhar algo com alguém? E aí, claro, tem gente que não precisa, que já veio rico de berço, né? E daí essas pessoas não vão precisar trabalhar. Tudo bem. Mas o que elas vão fazer com o tempo delas? Isso é importante. Elas precisam ter um tempo de qualidade. Quando que elas vão ter tempo para compartilhar, para auxiliar? Então, utilizar esse tempo e esse dinheiro da melhor forma possível. E passar o tempo com a família. A família é muito importante porque é a nossa escolha. A nossa escolha espiritual, talvez, e a nossa escolha material. Com quem nós queremos formar a nossa família. Então, nosso marido, nossa esposa, nossos filhos, né, são pessoas que são escolhas nossas. Com quem é que a gente vai formar uma família por escolha? E a nossa família, da qual nós fomos providos da nossa família quando nós viemos ao mundo. Então, a gente precisa do tempo de qualidade, porque nós não estamos na mesma família por acaso. Nós precisamos progredir, viemos para auxiliar e para aprender com as pessoas que estão ao nosso redor. Apesar de muitas vezes a gente não ter essa consciência, a gente vai falar, vou ajudar aquele meu irmão que não faz nada, aquela minha irmã que não me ajuda. Sim, porque nós estamos aqui para colaborar e crescer uns com os outros. Imagina só com as pessoas que vêm na nossa própria casa. O filme também
fala sobre a distância, né? Porque o personagem principal, que é o Robert, ele precisa ficar muito tempo fora de casa, por causa da dedicação no trabalho. E isso faz com que essa convivência familiar seja algo diferente, né? Não estou dizendo que é bom ou ruim, mas que é algo diferente em comum. São mais dias fora de casa do que dias em casa. Acontece que às vezes a gente precisa se sacrificar pelas pessoas que nós amamos, nos sacrificar pelas pessoas que nós queremos bem. O sacrifício, ele não é ruim. O sacrifício, ele é bom quando ele está provendo ou prevendo o bem do outro. Aquele sacrifício que é só para mim é um sacrifício egoísta. Isso está no Evangelho. É um sacrifício egoísta. Então, aquela coisa de, eu vou subir tantas escadas se eu conseguir tal coisa, ou para conseguir tal coisa, eu vou me sacrificar para conseguir tal coisa. Ok, mas se esse sacrifício só vale para você, por quê? O sacrifício ele é bem visto espiritualmente quando a gente faz pelo outro. Agora, aquela pessoa que faz o bem e depois reclama, fala, putz, mas também perdi todo um dia ouvindo fulano e fazendo não sei o que, nananana. Esse sacrifício já não está valendo muito, né? Porque você está reclamando. Agora, o sacrifício que é de coração, de falar, não, eu deixo de fazer tal coisa, ou eu vou deixar de ir para tal lugar, eu vou deixar de descansar vou ajudar fulano, mas você vai de coração, esse é um sacrifício que vale muito a pena, aquele sacrifício que é com amor. E daí olha a energia que você está gerando com isso. É diferente daquela energia de quem está reclamando. Então, o filme mostra a questão do sacrifício por amor, do sacrifício pela família. E quantas pessoas fazem isso? Quantas pessoas deixam de estar num tempo bom com os seus filhos porque precisam sair para trabalhar, passar muito tempo fora, talvez não consiga chegar quando o filho ainda está acordado, né? Mas precisa fazer esse sacrifício por amor, por responsabilidade de manter um lar. E o filme mostra que o que é um sacrifício por amor, né? E eu acho muito interessante essa parte, né, Damião? Sim, também achei, porque o sacrifício por quem amamos é compreendido não como um sofrimento inútil ou um martírio, mas como um ato de renúncia e amor que contribui para a nossa evolução espiritual. Podemos diferenciar o sacrifício construtivo do sofrimento desnecessário, focando no desenvolvimento da compaixão e na melhoria moral. Pergunta 670 de O Livro dos Espíritos. Poderiam os sacrifícios humanos realizados com intenção piedosa ter algumas vezes agradado a Deus? A resposta da espiritualidade é simples: não, jamais. Mas Deus julga a intenção. Os homens, sendo ignorantes, poderiam crer que praticavam ato louvável ao imolar um de seus semelhantes. Nesse caso, Deus atenderá para o pensamento e não para o fato. E o filme Sonhos de Trem também, né, Tati, aborda o luto. E os Sonhos de Trem tem um luto presente, nos lembrando que cada luto é individual. Aquela história, né, gente? Cada caso é um caso. E ele foi vivendo, e o retorno à pátria espiritual de diferentes maneiras acontecendo. E podemos. É aquilo que fica para a gente, né? Quando o luto acontece,
nós podemos conversar com aqueles que já partiram em sonhos, e esse sonho sempre é um aprendizado. O luto sem. Agora, vamos conversar um pouco, né, Tati? O luto sem o corpo para enterrar é um dos mais difíceis é aquele luto não reconhecido, pois a falta de um rito de passagem físico dificulta ainda mais a aceitação da realidade pela mente de quem fica. Para quem parte, não impede o desencarne do espírito, tampouco prejudica a sua evolução do plano espiritual. Por isso, é importante conversar sobre a morte, lembrando sempre, né, Tati, a morte não existe. Apenas mudamos de plano. A vida continua, Tati. A vida continua, mas nem sempre é fácil continuar, né? Nem sempre é fácil. O luto para cada pessoa é diferente, para cada momento que nós estamos passando e para cada situação é diferente. A gente não pode comparar um luto com o outro. A gente não pode comparar uma pessoa que está vivendo o luto com uma outra pessoa que está vivendo o luto. E no caso do filme, né, é muito complicado, porque se você não viu os corpos, se você não viu essas pessoas, é difícil. Eu fico fazendo a associação com essas pessoas que desaparecem e que a vida inteira essas famílias ficam buscando essas pessoas sem saber se elas estão vivas ou mortas, né, ou desencarnadas. Então, deve ser um sentimento muito ruim. Eu digo deve ser porque eu não passei por isso, não tenho essa vivência, mas o coração aperta quando a gente vê esse tipo de história, né? Porque quando nós vemos que a pessoa se foi e a gente tem esse registro visual, a gente sabe que ela não vai voltar. Mas e quando a gente não tem? E quando não existe esse registro de que, olha, realmente essa pessoa se foi? É uma eterna interrogação na nossa cabeça. E aí, como é que a gente continua? E é preciso continuar. O filme fala das mudanças que depois ocorrem, né? Como que continua? E que a ajuda vem, a ajuda sempre chega. E às vezes de maneira que a gente jamais espera. O filme mostra isso. De repente, uma pessoa que a gente não espera, ou uma pessoa que a gente não conhece, pode surgir na nossa vida para nos auxiliar. E tem gente que não acredita na espiritualidade. Eu sempre acredito que essas pessoas são colocadas pela espiritualidade no nosso caminho, ou são intuídas de alguma forma para continuar no nosso caminho, ou para entrar no nosso caminho, para intervir por nós. E a gente nunca está sozinho. Espiritualmente, a gente nunca está sozinho. Às vezes, materialmente, a gente pensa, poxa, mas eu me sinto tão só. Ou eu estou só nesse momento, não vejo ninguém aqui do meu lado. Talvez você não vê com os olhos físicos, mas se você pudesse ver com os olhos da alma, certamente saberia que tem muitas pessoas ao seu lado e querendo o seu bem e lutando para que você fique bem, né? Então, a ajuda, ela vem de diversas formas, e o filme mostra isso de uma forma linda, né? De uma forma genuína, de uma pessoa que aparece e que fala, não, você vai dormir no chão, eu vou dormir aqui com você. Você vai
ficar triste, eu vou ficar aqui do teu lado. Né? Então, essas interferências, elas existem. E elas também podem vir através de animaizinhos de estimação, não é, Damião? Sim, o que é mais lindo, né, Tati? Porque quando a gente fala de ajuda vem, eu sempre penso, né, numa frase, um complemento, né? A ajuda sempre vem, gente. Sempre vem. Mas é aquilo, ajuda-te que o céu te ajudará. Sabe? É da gente não ficar esperando que as coisas aconteçam. Ajuda-te que o céu te ajudará. Porque às vezes não é a ajuda que queremos, mas a que precisamos. Tem também lembramos de André Luiz, quando André Luiz diz: não há prece sem resposta. Então, façamos. Aí eu volto para aquilo que eu estava falando, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. Então, faça as suas preces para que elas possam ser atendidas. Então, ajuda-te que o céu te ajudará. E o filme ainda aborda também, né, Tati, a mudança de profissão, né? A mudança de profissão e da vida sob a perspectiva que não é apenas uma transição profissional, mas como um processo de evolução, um aprendizado, um alinhamento com um propósito espiritual. E o trabalho, né, com a natureza é essencial para o progresso intelectual e moral, onde toda ocupação é valorizada, não se limitando a carreiras tradicionais. É sempre possível pensar nos trabalhos voluntários, sem remuneração, apenas para servir, né, Tati? Porque a gente sabe que servir é sempre o caminho, né? É sempre o caminho do nosso progresso. Mas os Sonhos de Trem, que é o filme que a gente está comentando agora, ele traz uma reflexão para nós de continuação, de como continua. Como eu continuo a vida se eu não sei se essas pessoas voltam ou não? Como eu continuo se eu não tenho essas respostas e talvez nunca terei? E aí as pessoas julgam, me veem como uma pessoa louca, como uma pessoa estranha, como uma pessoa que conseguiu mudar o seu estilo de vida, mas que tampouco é muito comum. Então o julgamento ele vai existir, mas é preciso continuar. Essa transformação é necessária. E tudo bem se a gente quiser mudar, tudo bem se a gente quiser ocupar o nosso tempo com uma outra atividade, tudo bem se a gente quiser recomeçar, reconstruir uma vida com um novo alguém, tudo bem. A gente precisa ser ciente das nossas escolhas, ciente do que a gente tem ao nosso redor, né? E o que a gente pode fazer com isso. Mas que a ajuda sempre vem, né, Damião? Sim, e olha, fica um lembrete para você, Sonhos de Trem, mostrando ali a trajetória de um homem comum, assombrado pelas memórias em meio à rápida industrialização que altera o mundo ao seu redor. Vale muito a pena conferir, né, Tati? Vale muito a pena. E vale muito a pena fazer essa reflexão. Se você já viu o filme, escreve aqui pra gente. E escreve pra gente o que você achou dessa nossa reflexão, hein? O que você se interessou mais pelo filme? Quando você assistiu, você viu com esses olhos também? Escreve pra gente, deixa a sua opinião. E se você ainda não curtiu, curte aqui. Se você ainda não está seguindo a gente, segue a gente e compartilha com seus amigos, porque toda semana a gente está aqui falando de um novo filme, ou uma série, ou um desenho, mas a gente vai falar do lado espiritual sempre. Um beijo, gente. Fiquem com a gente, que semana que vem tem mais. Tchau, tchau.